Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada, ela que já participou do nosso episódio do programa Perfil, e hoje ela vai participar do programa Trocando Ideias. Professora Ritinha, se apresente para a gente. Oi, gente, eu sou a professora Ritinha e trabalho com as disciplinas ligadas à filosofia na UFC de Sobral, né? E no curso de música trabalho com a disciplina de estética. E como vocês puderam ler na descrição do episódio, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia e música. A gente vai dialogar sobre a relação que existe e a importância da filosofia para a música e também para a formação dos estudantes. Primeiramente, seja bem-vinda novamente, Ritinha. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como você entende essa relação da filosofia com a música. Carla, obrigada, né? Obrigada a toda a equipe do Musicast por me receber de novo. Então, essa relação, né, da filosofia e da música, eu sempre entendo isso como dois grandes universos, né, que se juntam, assim, que tem pontos de encontro e, obviamente, também muitos pontos de diferença, né? Então, na minha perspectiva, a filosofia, ela ajuda muito a música, assim como ajuda outras áreas, a se repensar, né? E nesse sentido, ela é muito útil e ela pode ser muito útil para músicos, né? E para pessoas que estão interessadas ou que trabalham em educação musical, mas também para todo mundo, né? E com relação à música, né, em primeiro plano, me parece que a música é fundamental, né? A música, como as outras artes, ela está aí na história da humanidade desde o começo e humaniza a gente. Não consigo pensar, né, se a gente poderia, né, se sentir como seres minimamente, né, humanizados se a gente não tivesse essa parte, né, que é o do campo que a arte desenvolve e estimula na gente. Sim, é isso mesmo. E para você, né, qual a importância da filosofia para não filósofos, né? Inclusive na formação do professor e da professora, como é o caso do nosso curso? Carla, eu costumo brincar que a filosofia é megalomaníaca, né? São as duas brincadeiras que quem já trabalhou comigo em algum momento já deve ter me ouvido fazer. Uma é que eu sempre digo que a filosofia é megalomaníaca, e a outra, né, é a minha comparação da filosofia, que algumas pessoas vão achar que parece uma lombra torta, né? E a megalomania, eu penso nela de uma forma de brincadeira, claro, né? Porque a filosofia, ela se interessa por tudo, né? Se você for atrás, você vai começar a descobrir que para quase tudo que você pensa existe alguém na filosofia interessado sobre isso, né? Então a gente tem filosofia da história, a gente tem filosofia da tecnologia, a gente tem filosofia da arte, filosofia da religião, uma série mesmo de coisas, né? E aí, nesse sentido, a filosofia ela não se fecha nunca em si mesma. A filosofia ela precisa dialogar. A filosofia precisa da transdisciplinaridade, né? E aí, quando a gente pensa em termos de educação, especificamente, se a gente quiser em educação musical, em educação artística, né? Mas também de uma forma mais ampla, a educação tem muito a ver com essa dimensão, né, do estimular a criticidade, a educação que eu acredito, né, é uma educação que pede pelo diálogo, que pede pelo encontro com a diferença para poder aprender com a diferença. Então, estudar filosofia não é uma lombra torta, para usar minha outra brincadeira, né? Não é uma lombra torta. Às vezes a gente tem essa impressão de que a filosofia não tem nada a ver, né? Que é só um pessoal viajando na maionese. Mas, na verdade, se a gente tem essa impressão da filosofia, é porque a gente ainda não conseguiu
por algum motivo, às vezes é pelo motivo como a gente está se aproximando dela, às vezes é o motivo de como tem sido apresentado esse conhecimento para a gente, mas a gente não está conseguindo, se a gente enxerga assim, ver a filosofia de fato. A filosofia de fato, ela interessa muito para qualquer pessoa, porque nós somos, né, seres que querem compreender, somos seres que buscam sentido, somos seres que perguntam, somos seres que estamos sempre em busca, curiosamente, de respostas, ou pelo menos, né, de construir ideias e outras coisas, né, que ajudem a gente a estar nesse mundo que é um tanto caótico, cada vez mais, infelizmente. Então, a filosofia me parece essencial, né? Ao contrário do que a gente nota em determinadas posturas políticas, não é? Que querem colocar a filosofia e outras matérias, a própria arte, né, como algo secundário. Na verdade, quando a gente entende que a filosofia ajuda a gente a pensar a vida, né, nos seus mais diferentes âmbitos, a gente percebe que ela é fundamental, principalmente para quem se interessa, né, e para quem vai trabalhar com educação. Para a gente ser um bom educador, uma boa educadora, a gente tem que pensar sobre as coisas de uma forma complexa, e a filosofia ajuda muito a gente nesse sentido. Com certeza. A gente que está se formando para ser professor e para trabalhar com pessoas, a gente precisa, né, ter esse olhar mais amplo e fazer essa reflexão, né, através da filosofia é sempre possível. No curso de música, você ministra uma disciplina de estética. Como é que tem sido essa experiência para você? Então, quando a gente conversou no perfil, eu contei um pouco da importância dessa disciplina, né, na minha mudança, vamos dizer assim, na minha trajetória profissional. Mas, para além disso, né, para além do que a disciplina estética me proporcionou como professora, né, o que ela me levou, né, para os campos de pesquisa, a pesquisar e tal, eu acho que a disciplina de estética ela me marca como um espaço dentro da universidade onde eu tenho a possibilidade de misturar três coisas que me encantam, e quanto mais eu estou lá, mais eu me encanto, né? Que é a filosofia, né? A criatividade, o que vem para mim muito do campo das artes e que eu me sinto muito autorizada, e eu acho que faz muito sentido que eu trabalhe e tento fazer uma conexão, né, disso na disciplina de estética, e obviamente a discussão, e não só o exercício, mas o exercício reflexivo sobre a própria educação. Então, na disciplina de estética, eu acho que há um encontro assim de três grandes rios, né, que seriam a filosofia, as artes, porque a gente fala na disciplina de estética, né, para quem ainda não cursou, para quem está ouvindo o podcast antes de entrar no curso, né, é uma disciplina que a gente não fala especificamente da música, né, uma discussão de estética em geral. Então, tem o rio da filosofia, o rio das artes, né, e o rio da educação. E esse cruzamento é muito potente, né? E eu fico muito feliz também de receber o retorno, né, dos estudantes que trabalharam comigo, e foram muitas formas diferentes de ministrar estética ao longo dos anos, mas receber o retorno de que é uma disciplina que os ajudou, as ajudou a repensarem algumas coisas, a verem diferentes perspectivas sobre, às vezes, a própria vida, mas também, né, de forma especial, questões que vão atravessar aí o exercício da profissão como musicistas e como professores e professoras de música. Todo mundo, né, que teve a oportunidade de participar dessa disciplina
não tem outra resposta para dar para ela, né? É muito importante, e é uma disciplina, né, que a gente costumava dizer que era o momento que a gente tinha de respirar, de ter aquele cuidado, de refletir, de tal, conhecer, né, os nossos colegas, as pessoas que estavam ao nosso redor, enfim. Era um momento muito legal. E agora eu gostaria que você contasse, falasse um pouquinho sobre a importância da estética e como é que ela afeta a nossa vida cotidianamente. Pois é, Carla, essa é uma pergunta muito legal, porque às vezes a gente tende a pensar, né, no dia a dia comum, assim, que estética é tudo aquilo que tem a ver com beleza, né? Então, a estética só interessa mesmo para quem vai abrir um salão de beleza, né? Ou para o pessoal que vai trabalhar com artes, né? Ou eventualmente alguém assim, né, que estuda filosofia e se interessa por arte e tal. Mas, embora seja verdade, né, que a estética tem a ver e se preocupa com a dimensão da beleza, com a dimensão das artes, é muito reducionista e a gente nem entende direito por que a beleza e as artes são uma preocupação da estética se a gente não for para trás um pouco e entender mais especificamente, ou melhor, né, de uma forma mais ampla, a própria estética. Então, eu costumo dizer que se a gente voltar para olhar a palavra da estética na sua origem, a gente vai entender que ela se refere a tudo que é do campo da sensibilidade, ela se refere aos sentidos. E aí, quando a gente pensa nisso, então a gente começa a se dar conta do seguinte: a estética interessa a todo mundo porque todos nós somos seres estéticos. E o que eu quero dizer com isso? Que diferença faz? Ok, eu tenho sentidos, né? Mas o que a estética impacta sobre isso? Quando a gente pensa que nós somos seres de sentido, isso significa que essa é a primeira camada, talvez a camada mais originária da gente como ser humano. Isso quer dizer, portanto, que todas as outras camadas elas dependem dessa camada estética. E é por isso que quando há qualquer mudança na nossa forma de sentir, essa mudança na forma de sentir, ela tem repercussão. Assim como tem repercussão na nossa forma de sentir, as coisas que podem acontecer no que eu estou chamando aqui de outras camadas, que seria, por exemplo, a camada simbólica, né? Então, na filosofia, a gente fala muito conceitualmente das coisas e algumas vezes parece que a gente perde a dimensão da sensibilidade. Mas quando eu penso, né, que nós somos seres de sentido e que tudo está fundamentado em algum momento, né, na gente como ser que tem corpo, ser que sente, então eu volto, vamos dizer assim, a pensar na importância da estética, né? E eu começo a entender que uma mudança no campo da estética, ela tem repercussão no campo da ética, que ela tem repercussão no campo da política, que ela tem repercussão no campo da ciência. Então, a estética é muito importante, né? E, obviamente, por consequência, né, as artes que estão aí caminhando, né, muito próximas a essa nossa sensibilidade, elas também são muito importantes. Sim, a música, como uma forma de arte, ela é uma manifestação de ordem estética, né? Pelo menos eu vejo desse modo, porque ela é capaz de transmitir muitas emoções, ideias, também existem vários gêneros musicais, e com isso a gente pode definir de várias formas, né? O que leva a gente à próxima pergunta, que é sobre a música e a indústria cultural. Pois é, Carla. Quando a gente chega na indústria cultural, né, eu estava falando na resposta anterior e você trouxe um pouco isso também, né? A estética não é uma coisa qualquer, né? Quem tem a possibilidade, vamos dizer assim, de manipular, e eu estou usando essa palavra pesada, né, de propósito, quem tem a oportunidade de manipular a sensibilidade está manipulando coisas muito mais importantes do que só a sensibilidade, porque a sensibilidade nunca é só.
ela é sempre mais, né? Então, a indústria cultural é um conceito que foi criado, né, por Adorno e Horkheimer, que são dois filósofos da primeira formação da Escola de Frankfurt, né? E que estavam interessados aí em usar vários recursos, várias disciplinas para entender o capitalismo, né? E especificamente o capitalismo que a gente está vivendo. Não era assim um olhar para trás de como é que nasceu o capitalismo. Eles queriam entender as contradições, né, do tempo deles e, portanto, também as nossas, né? Então, a indústria cultural aparece porque eles se dão conta de que o capitalismo avançado, ou o capitalismo da sociedade avançada, é um capitalismo, né, que vai além de simplesmente transformar determinados objetos em mercadoria e o lucro. Eles começam a compreender que surge uma outra coisa, né, que é uma expansão do capitalismo, da lógica capitalista para o campo da cultura. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que a cultura, que é isso, que é produzido de uma forma, vou dizer entre aspas, né, espontânea pela comunidade, passa a ser não mais algo espontâneo, mas passa por um projeto de como se uma indústria da cultura acontecesse, ou seja, a cultura vira um objeto, né, de mercadoria, a cultura vira uma mercadoria. Mas é mais do que simplesmente a mercadoria. Nesse sentido, a música, por exemplo, a gente costuma pensar assim, né? A música, né, que vira uma coisa que a gente vende, que vira algo que vai ser gravado, reproduzido. Essa é uma questão da indústria cultural. Mas há algo, inclusive, mais profundo que é importante a gente entender, né? O que interessa nessa reprodução e nesse domínio do campo da cultura pela lógica do capitalismo é a reprodução da lógica do capital em cada um de nós, na nossa imaginação, né? Então, a potência da cultura, né, ela opera na nossa imaginação. O que a gente imagina? Quais são os nossos valores? Né, quais são as nossas visões de que estilos de vida são aceitáveis, de que comportamentos são desejáveis, né, do que a gente acha bonito, do que a gente acha feio. Tudo isso é produção da cultura, né? Assim como é produção da cultura, as artes. Né? Então, quando o Adorno e o Horkheimer começam a mostrar que o capitalismo ele se estende aí, o que eles estão mostrando é que o capitalismo ele começa a se apropriar do campo da imaginação também, né? E essa apropriação do campo da imaginação, ela é muito séria, porque se a gente está preso em termos imaginários, se a nossa imaginação não consegue romper a lógica do capitalismo, como que a gente vai sair do capitalismo? Né? Como que a gente vai enxergar onde a gente está? Como que a gente vai ser crítico? Né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê como a indústria cultural ela é importante, né? Central até, para o desenvolvimento do capitalismo como ele é hoje. E aí, obviamente, para o pessoal, né, que é do curso de música, isso tem efeitos muito práticos, né? Porque como que isso vai se reproduzir nas artes, né, ou na música? A gente vai ver assim, não, olha, música é feita para vender, então tem uma musiquinha aqui, né? Tem um certo arranjo, não, né? Um certo grupo de acordes, enfim, que aí esses funcionam. Esse você bota e vira chiclete e a galera fica querendo escutar o tempo todo. Então é esse que a gente vai pôr, né? Ou senão, a gente precisa entender pela via da indústria cultural as limitações, né? Você vai no barzinho e todo mundo no barzinho quer escutar as mesmas músicas, você quer tocar uma coisa diferente, mas aí se ela for muito diferente, a galera não quer escutar. Então, todas essas coisas, elas têm uma afetação muito prática no cotidiano das pessoas que trabalham com arte e especificamente das pessoas que trabalham com música.
também para os professores, claro, né? Porque quando a gente chega para os professores, o que vai acontecer? A gente vai ver que o modo como a indústria cultural se estabelece, ela também estabelece diferenças, vamos dizer assim, por camadas. Ou seja, a galera que é de tal tribo vai gostar mais ou menos daquelas músicas ali. Aquela outra, daquela outra tribo, gosta daquele outro estilo. Né? E aí a gente fica também restrito, né? Então, imagina um professor chegando em sala de aula e tendo, às vezes, esse choque, né? De dizer, por exemplo, não, essa música aí que vocês estão trazendo, meus alunos, essa música aí não serve, né? Porque essa é uma música, sei lá, de baixa qualidade. E aí isso gera uma série de repercussões, porque, na verdade, a gente não está ouvindo a música, né? A gente está nesse campo superficial onde a gente nem se permite criar e nem se permite experimentar coisas novas. Né? Então, a discussão da indústria cultural, ela é sempre, toda vez que eu trago ela em sala, né, também na disciplina de estética, mas também em outros momentos, em outras disciplinas de outros cursos, ela é sempre uma discussão muito acalorada, porque a gente vê como que a indústria cultural afeta a nossa vida, afeta a nossa visão, afeta a nossa percepção sobre tudo, inclusive sobre aquilo que a gente acha que a gente domina, que são os nossos gostos, e até nossos gostos musicais, né? É engraçado pensar nisso, né? Porque a música, ela vira uma produção, né? Uma produção de música midiática. Aí a gente pode citar diversos canais, né, de televisão, como o Multishow, MTV, que tinha, né? Uhum. Que tava aí para isso. E mesmo é engraçado que mesmo a gente não conhecendo o artista, não conhecendo, não escutando a música, a gente se pega cantando de vez em quando. Uma música que, meu Deus, como é que eu sei a letra dessa música, né? É engraçado. E hoje, principalmente com TikTok, com Instagram, com aquelas músicas de 3 minutos, de segundos, as músicas ficam na nossa cabeça. É muito doido imaginar isso. Um dia eu estava assistindo um canal do cara que falava que era negativo nessas músicas de streaming, porque a pessoa não valorizava escutar mesmo a música, conhecer o artista, porque antes tinha os discos, né? Tinha aquela toda coisa de você valorizar mesmo aquela música, enfim. É só uma coisa que faz a gente pensar realmente. E é interessante, né, Carla, porque mesmo os discos já eram indústria cultural, né? Então, não, talvez, né, não seja o caso da gente dizer que é bom ou ruim, né? Porque é óbvio que, por exemplo, as plataformas de streaming, elas aumentam, né, o acesso e às vezes você tem ali à mão coisas que em outro momento, né, talvez a gente nunca tivesse, né? Talvez se a gente precisasse ter dinheiro para comprar disco, CD, fita, né, todas essas outras mídias, talvez a gente não tivesse. Mas o grande problema, né, é a submissão da espontaneidade, da cultura, das artes a uma lógica que não é, né, nem da cultura, nem das artes, né, é uma lógica que é econômica. E aí a gente fica cantando uma música que a gente não sabe de onde viu, como você, né, disse muito bem, né? A gente está lá cantando uma coisa que não toca a gente, né? Ou que o artista, né? Não digo nem o artista, né? Mas assim, aquela dimensão humana de conexão que a música devia proporcionar, ela está totalmente em segundo plano. Né? E aí talvez seja nesse sentido que a gente precise descobrir, né, como que a gente pode ter uma democratização, né, do acesso às produções culturais, às diferentes produções culturais, sem perder, né, essa dimensão da espontaneidade, do que faz sentido, do que nasce, né, das pessoas, do que nasce, vamos dizer assim, do coletivo para o coletivo, sem ser uma coisa feita porque, né,
está dando lucro para alguém ou porque reforça um determinado sistema econômico. Mas é difícil pra caramba. Eu sempre lembro, quando eu estou falando de assuntos relacionados a isso, eu lembro dos meus pais, né, falando: meu Deus, hoje em dia ninguém faz uma música, uma letra legal, uma música que preste. Mas é na dimensão do que ele pensa, né? Do que ele acha, de como é que as coisas mudaram, tudo mudou tanto. Isso. E agora, para a próxima pergunta, você falar? Não, só ia dizer que e isso também, né? Que é ligado, vamos dizer assim, à indústria cultural, né? Porque a gente vai olhar, por exemplo, a minha localização, né, social, econômica, o que ela faz? Normalmente as pessoas que vieram num trajeto parecido com o meu, elas gostam mais ou menos da mesma coisa, né? Assim, gosta de MPB, né? Gosta de, sei lá, alguma coisa que foi bem direcionada, né? E aí eu vou lá com esses meus critérios, que não são meus, né? E olho para um, sei lá, para um funk, né? E eu digo, isso não presta. Mas eu nem ouvi, né? E às vezes não é uma dimensão de letra. Outro dia eu vi um meme muito interessante, né? Da galera dizendo assim, o rock, né? Como se fosse uma resposta para essa questão assim, o rock é muito mais crítico, né? Do que o funk, assim. O funk tem essas letras horríveis, e aí a pessoa vai e pega um monte de tradução de rock super preconceituoso, né? De rock machista, e coloca lá, ou seja, às vezes a gente usa essas diferenças, né? Porque a gente também não conseguiu ultrapassar, é aquela história, né? A gente não está ouvindo, a gente não se permite ouvir, né? E às vezes o que a gente ouve realmente tem uma qualidade que é feita porque não expressa genuinamente, vamos dizer assim, os anseios das pessoas, mas expressa, né, esse desejo de estar tocando na rádio, de conseguir lucrar, de conseguir ser o próximo bambambam bam, bam da mídia, né? Enfim, não tem fim essa conversa, porque são muitas coisas complexas mesmo. Não tem fim realmente. Essa questão do funk que é mais, assim, é muito pior, né? Porque eu acredito que o fato de a indústria cultural, né, afetar diretamente nisso, fez com que criassem mesmo esse estereótipo do funk. Porque o funk, né, na verdade, eles cantam, né, os cantores, eles cantam a realidade deles, né? Então não cabe a gente falar que é errado, certo, enfim. É muita coisa. E agora a gente vai para a próxima pergunta, que é como a filosofia, em união com a música, ajuda na transformação social? Pois é, tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, sabe, Carla? Essa coisa que eu falava da estética, né, da nossa sensibilidade. Às vezes as pessoas podem pensar sensibilidade e imaginar aí uma pessoa chorando, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando dessa capacidade de imaginar mesmo. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, né, a filosofia com a sua capacidade de análise, com a sua capacidade crítica, né, com essa capacidade de questionadora mesmo, né, de revirar e de dizer assim, não, isso que parece óbvio não é óbvio, vamos ver o que tem aí por trás, e que articula, né, uma série de ideias que não necessariamente aparecem juntas, mas que quando a gente junta dão muito sentido para as análises que a gente está fazendo. Quando ela se junta com a música, e aí eu estou pensando a música aqui, mesmo essa música que está submetida à indústria cultural, né? Ou seja, não dá para a gente falar de música também como se ela, né, tivesse planando, ou de qualquer arte, como se ela tivesse fora desses problemas que existem. Assim como a própria filosofia também está, né? A gente está sempre submetida às condições reais. Mas a música, né, por ser uma arte, ela nos convida. O que ela nos convida? Né? Ela nos convida a olhar o outro, sem abrir mão, né, do nosso sentido, estar junto do outro
com o sentido do outro valendo. Eu vou tentar explicar isso melhor. Imagina que a gente está ouvindo qualquer música, né? Eu estou aqui ouvindo a música que você é a compositora, tá certo, Carla? E aí eu estou ouvindo, e na hora que eu estou ouvindo, essa música é sua e minha, né? Porque às vezes o que você quis suscitar com a sua música é alguma coisa aí que eu não captei, mas eu captei outra coisa. Então, nesse momento, quando a gente está diante, a gente tem uma conexão com o outro, onde a gente respeita a diferença do outro. E isso é muito importante, né? Se a gente conseguir estender, imagina que boniteza, né? Como diria o Paulo Freire, assim, que boniteza seria o mundo se a gente soubesse conviver com as diferenças desse modo, assim. Eu não vou me relacionar com você dentro de um sentido de submissão ou de dominação, mas eu vou me relacionar com você no sentido de que a gente pode coexistir, a gente pode se enriquecer. A nossa diferença, a multiplicidade é a nossa riqueza. Né? Então, quando eu penso nisso, né, eu vejo isso muito claro no campo da arte, porque a gente faz isso de uma forma quase que natural no campo da arte. Né? Então, não é à toa, para a gente amarrar aí com as coisas que vinha falando antes, né? Não é à toa que se quer colonizar o campo da arte. Né? É porque a arte é muito poderosa mesmo, a cultura é extremamente poderosa. Né? A gente pode imaginar, então, que a transformação social ela pede não só uma transformação das ideias e dos conceitos, mas talvez até antes disso, ou em paralelo a isso, a gente precisa de uma transformação da imaginação. Eu preciso ser capaz de imaginar coisas diferentes para poder conceituar e concretizar coisas diferentes. Então, é nessa pegada, né, que a música e a filosofia, elas me parecem fundamentais para a gente criar outros tipos de sociedade, né? Sejam eles quais forem. A gente precisa se apropriar, né, dessa nossa dimensão que é, ao mesmo tempo, intelectual e sensível. Né? Essas coisas estão conectadas e a gente não vai resolver e mudar o mundo se a gente não conseguir, né, mexer, pelo menos, com essas duas dimensões. É isso aí, não saindo dessa conversa com muito aprendizado, realmente. Eu não teria outra forma de falar isso como você falou, concordo totalmente. E agora, para finalizar a nossa conversa, eu sempre peço para o convidado deixar alguma dica, algum recado para os nossos ouvintes. Então, Carla, eu acho que é sempre difícil, né? Eu acho que a pergunta mais difícil é sempre essa, assim, que recado, né? Quem sou eu para dar recado, assim? Mas eu vou dizer talvez uma coisa que me parece importante hoje mais do que nunca. Assim. Tenhamos paciência, né? Mas eu estou falando de paciência não no sentido da gente se acomodar, mas da gente ter paciência antes de assentir, para usar uma palavra bem bonita, aos pensamentos. Né? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, porque a gente tem sido estimulado para isso de diferentes formas, a gente tem se apressado a se posicionar. E essa pressa, essa urgência em se posicionar, em dar respostas, né? Até mesmo em viver, né? Assim, cada vez mais cedo a gente é pressionado e pressionada a escolher o que é que vai fazer pro resto da vida, enfim, uma série dessas coisas que a gente sabe aí que resultado que isso tem, né? Não é à toa que a gente tem um número desesperador de pessoas com questões de depressão e com saúde mental comprometida cada vez mais, né? Porque estão tentando atender a essa urgência e essa urgência ela atrapalha, porque quando a gente faz as coisas com muita pressa, a gente perde os detalhes, a gente perde o sabor das coisas, né? E eu diria que tanto a filosofia
quanto à música, elas precisam ser saboreadas. Elas pedem que a gente tenha, como diz a música, né? Pede um pouco mais de calma. Então, somos nós também que precisamos estabelecer, né, o ritmo das coisas e não as coisas o nosso ritmo. Então, eu diria isso, que a gente tenha calma, que a gente não ceda conjuntamente, porque a gente tem que fazer isso coletivamente, né, que a gente não ceda a essa exigência exterior de urgência. Talvez, se a gente conseguir fazer isso direitinho, a gente possa construir uma sociedade que é mais acolhedora e que é mais justa, né? E que é melhor, não só para nós, mas para o planeta todo, né? Acho que é isso. Maravilhosa, perfeito. Melhor que isso não dá. Então fiquem com esse recado da Ritinha, que ela sempre para mim é uma alta ajuda. Essa mulher é demais. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidada, Ritinha Gomes. Roteiro e apresentação. Ritinha Gomes. Agora. Tá dentro de mim já esse Ritinha. Amo. Quero ele. Deixa ele aí. Participar e contribuir com este episódio como convidada, Rita Gomes, roteiro e apresentação, Carla Viana, edição Matheus Elilde e Douglas Lopes, social media Fran Nascimento, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Matheus. Música